Contando com o recém-indicado Flávio Dino, o Lula já teve 9 indicações de ministros ao STF. 3 dos indicados ainda estão por lá. Nem sempre esses ministros agiram como os apoiadores do presidente esperariam, né? Teve gente que falou pro Bolsonaro não passar a faixa, teve gente que votou contra a descriminalização da maconha e teve até gente que botou cúpula do PT na cadeia. Julgamento do caso que ficou conhecido como Mensalão, o relator Joaquim Barbosa votou hoje pela condenação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Além do Flávio Dino, no terceiro mandato dele, o Lula também indicou para o STF o Cristiano Zanin. Foi uma indicação aí um pouco controversa, digamos assim, tanto na esquerda quanto na direita. A direita reclamava do fato do Zanin ter sido advogado pessoal do Lula no caso da Lava Jato. Já a esquerda apontava o perfil conservador do Zanin. Dito e feito, já nos seus primeiros julgamentos, o Zanin demonstrou esse perfil. Ele votou pela confirmação da condenação de 2 homens, um deles que, inclusive, era reincidente em roubo, mas eles tinham sido condenados por roubar um macaco velho de carro, 2 galões usados de óleo, assim, usados, vazios, e meio litro de óleo diesel. Ontem o STF terminou um julgamento, foi 9 votos a 1, André Mendonça absteve, de equiparar transfobia, homofobia ao crime de injúria racial. Então, foi 9 votos a 1, e o único que votou contra foi Cristiano Zanin. E aí o último caso é o caso que também foi polêmico, que era um caso de que juízes poderiam julgar casos que envolviam escritórios onde trabalhavam esposa, filho, parente, né? E aí teve 7 votos a 4 e o Zanin foi um dos 7 votos. Outro caso que recebeu menos atenção, mas que também teve um voto problemático do Zanin, é o que torna as guardas municipais parte da segurança pública, efetivamente criando uma espécie de polícia municipal. Mas o bicho pegou mesmo foi no julgamento da descriminalização da maconha, em que o Zanin votou contra. A mera descriminalização do pote de drogas para consumo, na minha visão, apresenta problemas jurídicos e ainda pode agravar a situação que enfrentamos nessa problemática do combate às drogas. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República. A descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. A esquerda não vai perdoar tão cedo. Ondas de calor homicidas, secas nunca antes vistas, tempestades catastróficas, bairros inteiros debaixo d'água. O colapso do clima não é mais um problema para o futuro, é a nossa realidade agora. E é o tema da minha dica cinematográfica de hoje. O nome do filme é Obrigado pela Chuva, um documentário que começou a tomar corpo quando Kizilu, um pequeno agricultor queniano, resolveu usar a câmera dele para registrar o cotidiano da sua aldeia. Durante 5 anos, ele acabou filmando também o impacto do aquecimento global na região e como isso abalava a vida de todos, aumentando inclusive as tensões dentro das famílias. Depois que a casa dele é destruída por uma tormenta, o Kizilu se torna um ativista contra os choques causados pelas mudanças no clima, levando a mensagem dele até a ONU e em entrevistas e palestras ao redor do mundo. O documentário é dirigido em parceria com a cineasta norueguesa Julia Dahr e é uma história de esperança que tem muito para ensinar pra gente. A hora de lutar é agora. E esse é o tipo de filme que você só pode encontrar na Filmica, a plataforma de streaming que tem cinema do mundo todo. Na Filmica tem cinema autoral, independente e surpreendente. É cinema que te faz maior e melhor e que você não encontra em outras plataformas não, hein? Vamos dar uma olhada nos planos?
Eles estão comemorando a volta do Ministério da Cultura, como todos nós, com um desconto maravilhoso. O plano mensal tá saindo R$19,90 e o plano anual tá só R$60. Gente, pela quantidade, pela qualidade e pela variedade do material, tá super barato, gente. Vamos lá, filmica.com.br. Entra lá, assina e aproveita para ver a curadoria especial que a gente preparou para vocês. Ó, papo retíssimo. Aqui no Meteoro a gente é alucinado por cinema. A gente gosta muito de cinema e isso faz parte especialmente da minha vida profissional. Eu sou muito, muito grata à Filmica por ajudar a salvar o Meteoro da extinção e por ajudar a gente a compartilhar um pouquinho do nosso amor pelo cinema. Muito obrigada, Filmica. E agora, de volta ao noticiário, porque o mundo, ele não para, infelizmente. Além do Zanin e, provavelmente, Flávio Dino, o STF conta hoje com outros 2 ministros indicados pelo Lula, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. A Carmen Lúcia tem um histórico complexo. Ela votou pela absolvição de 13 acusados pelo Mensalão e foi responsável por impedir a liberação de terapias de cura gay. Mas ela também foi contra a revisão da prisão em segunda instância, contribuindo efetivamente para a manutenção da prisão do Lula. Mais recentemente, a Carmen foi vítima do que é provavelmente o ataque mais misógino já sofrido por uma ministra do STF. Tá, a gente não teve muitas ministras no STF, né? Mas não muda o fato de que foi um ataque muito, muito misógino. O perpetrador desse ataque foi o ex-deputado Roberto Jefferson. Fui rever o voto da Bruxa de Blair, da Carmen Lúcifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá para acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas arrombadas, né? Aí que viram o cara e dizem, ih, beizinho, no rabinho, cadê o rabinho? É a primeira vez. É a primeira vez. Bruxa de Blair, é podre por dentro e horrorosa por fora, uma bruxa. Uma bruxa. Se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, ela voa. Ai, que nojo. Enquanto isso, o ministro Dias Toffoli se mostra muito hábil em se alinhar a quem quer que seja que esteja no poder. E isso inclui o Bolsonaro. A gente lembra que o Toffoli era um ministro, ele foi presidente do STF durante uma boa parte do governo Bolsonaro, e ele sempre, a despeito das críticas que o Bolsonaro fazia ao Supremo, né, de forma bem direta, enfim, a gente teve vários episódios disso, o Toffoli manteve aí uma relação de proximidade e diálogo com o Bolsonaro ao longo desses 4 anos do governo do ex-presidente. Pois é, ele chegou a sugerir para o Bolsonaro não passar a faixa para o Lula. E aí, numa dessas conversas, conforme relata o livro, o Toffoli disse para o Bolsonaro que o país estava dividido e que ele sugeriu ao Bolsonaro que não fosse a posse e que não passasse a faixa para o Lula, porque ele seria vaiado. A democracia que é bom nada, né? Mas bastou o Lula voltar ao poder para que a postura mudasse. Foi o Toffoli quem anulou as provas da Lava Jato, jogando a última pá de cal na operação. Diz o seguinte, enfim, em última análise, não distinguiram propositadamente inocentes de criminosos. Valeram-se, como já disse em julgamento da segunda turma, de uma verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas, entre aspas, contra inocentes. A maioria dos ministros indicados pelo Lula já deixou a corte. A primeira indicação dele foi César Peluso, já aposentado. Em seguida veio Aires Brito, também aposentado. Ele foi relator de vários casos polêmicos, como a utilização de células-tronco em pesquisas, a proibição do nepotismo e o reconhecimento do casamento homoafetivo. A terceira indicação foi a do Joaquim Barbosa, aposentado em 2014. Além de ser o primeiro ministro negro no STF, o Joaquim Barbosa ficou conhecido por prender muitos petistas no caso do Mensalão. Julgamento do caso que ficou conhecido como Mensalão, o relator Joaquim Barbosa votou hoje pela condenação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu,
pelo crime de formação de quadrilha. Joaquim Barbosa também condenou pelo mesmo crime o ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares. O ministro revisor do processo, Ricardo Lewandowski, votou pela absolvição dos 3 acusados. Em seguida, nós tivemos o Eros Grau, aposentado em 2010. O Eros foi o relator e autor do voto vencedor no caso que negou a inconstitucionalidade da lei de anistia, garantindo a anistia dos agentes de repressão da ditadura militar. O que é meio irônico, considerando-se que ele mesmo foi vítima de tortura no período. E por fim, nós temos Menezes Direito, que tinha um perfil conservador, mas faleceu menos de 2 anos depois de assumir o cargo. Como vocês podem ver, o Lula errou bastante nas escolhas dele para essa corte. Vamos torcer para a gente não ter nenhuma surpresa negativa com as próximas. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Fílmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira, nacional, com catálogo porreta muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Fílmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Fílmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Fílmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio, que se Deus quiser logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Fílmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.